com bastante alegria que aqui nós nos encontramos nesta noite gostosa para falar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, pela interpretação que os Espíritos nos trazem, a doutrina dos Espíritos, que é a doutrina do Consolador Permitido. Até gostaria de lembrar que muitas vezes as pessoas fazem uma confusão, falam que a doutrina de Kardec é muito comum porque ele foi o codificador. Kardec foi um eminente professor, um reformador do ensino na França, a quem coube esse trabalho de interrogar os espíritos acerca do mundo espiritual, dessas verdades eternas, e colocar essas informações para nós de uma maneira bastante fácil, bastante educativa. E é muito comum a gente tratar como sendo a doutrina de Kardec, o kardecismo, mas na verdade é a doutrina dos espíritos. Ela não é uma doutrina de concepção humana. Foram os espíritos que ditaram, que responderam às perguntas de Kardec. Provavelmente eles também que o inspiraram nas perguntas que deveriam serem feitas. E está aí essa obra maravilhosa que veio nos mostrar, resgatar tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Então, a doutrina dos Espíritos, o Evangelho, que nós vamos ler aqui na noite de hoje, uma passagem, Kardec selecionou aquelas lições, conceitos morais que Jesus nos traz. Então, ele focou exatamente na parte dos ensinamentos morais, é onde todas as religiões convergem para o mesmo ponto. Então, o capítulo de hoje é o capítulo 9, que tem como título Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Essa frase de Jesus, ela foi dita no Sermão na Montanha, naquele momento em que a multidão buscava Jesus, buscando, sequiosos, de consolo, de esclarecimento, de paz, após tantas dificuldades, tantas lutas, tanto sofrimento. Esse capítulo, ele tem como... é um capítulo até relativamente pequeno, a gente até recomenda que os colegas, na medida do possível, possam dar uma olhada em suas casas, à noite ou durante o dia, às vezes no transporte, porque aqui nós temos poucos minutos e cada um de nós lendo mais calmamente, que a gente não vai poder ler todo o capítulo aqui, mas a partir do momento que a gente vai lendo, estudando o capítulo, cada um de nós vai observando algum aspecto mais próximos de nós. Então ele fala aqui sobre injúrias e violências. Esse tema é muito comum no dia de hoje, nos ambientes de trabalho acontece muito isso, das pessoas se ressentirem com algumas afirmativas, com algumas acusações, algumas perseguições, E a doutrina tem as respostas, porque o próprio mestre foi perseguido, o próprio mestre Jesus. Então a doutrina nos resgata o posicionamento de Jesus perante essas dificuldades. Injúrias e violências, na verdade, no primeiro título. Depois o Kardec já acaba discorrendo sobre as instruções dos Espíritos, sobre esse capítulo, que eles falam sobre a afabilidade e a doçura, a paciência, algo imprescindível para todos nós, se nós realmente nos atentarmos para a necessidade de fazer caridade, Sem paciência é muito difícil. Assim como Emmanuel, que era o mentor do Chico, ele também colocava, sem gentileza, como é que a gente pode fazer caridade? Ele fala que a gentileza é o primeiro passo na caridade. Se eu sou uma pessoa um pouco grosseira, como é que eu posso agir com caridade? Na verdade, seria uma meia caridade, porque eu já estou começando errado. Então, a gente tem que aprender a ser bastante gentil com as pessoas, no tratamento com as pessoas de modo geral. Obediência e resignação. E a cólera. A cólera é aquele ato impulsivo, que muitas pessoas têm de explodirem. E até é interessante que aqui é uma mensagem bonita. Acho que eu vou até começar por aqui, esse nosso diálogo, porque normalmente, às vezes, quando se começa o estudo, a gente começa sempre no princípio do capítulo e muitas vezes não há tempo de chegar no meio ou no final do capítulo.
E essa mensagem sobre a cólera, na verdade, existem duas, né? Uma é sobre o espírito protetor, que foi ditado em Bordeaux, em 1863. E tem uma que foi ditada em Paris por Hahnemann. Hahnemann, só para nivelar a informação, é o pai da homeopatia. Então, ele foi um dos espíritos que também se manifestou na codificação. Até um aspecto interessante que a gente poderia resgatar aqui, acho que grande parte das pessoas não sabem, mas de um modo geral é interessante passar isso. Muitas pessoas acreditam que o passe que surgiu na casa espírita, né, foi trazido realmente pela doutrina. E na verdade no Brasil, principalmente, quem introduziu o passe, né, como a gente conhece hoje, que é aplicado nas casas espíritas, foram os homeopatas. Um deles era Bento Moore. Na verdade, esse Bento já é não é um apelido, mas é o nome dele um pouco reduzido. Eu não me lembro o nome dele completo, porque eu até nem estudei isso no momento, né? Só estou indo pela inspiração aqui. Foram 2 homeopatas e outro foi o Seabra, que implantaram o passe no Brasil. E Hahnemann, então, ele começa falando assim, ó: segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente, ou que para isso exigiriam muita perseverança. Então, as pessoas, é muito comum atribuir a carne, né? Isso é problema na carne. Eu sou assim porque eu nasci dessa forma. Então, o meu corpo que é defeituoso, então por isso que eu sofro de cólera. Essas explosões fazem parte da minha matéria. O Hahnemann coloca aqui que, na verdade, essa é uma desculpa bastante orgulhosa, né? Que eu não me aceito. Eu não assumo essa parte de imperfeição que eu carrego. E culpo o Criador por isso. Ele diz isso exatamente, ó. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com seu temperamento. Em vez de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim Deus pelos seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. É mais fácil eu culpar a Deus, né? Se eu sou explosivo, se eu sinto raiva, né? Grito, passo até mal. É melhor eu acusar a Deus, o meu organismo, por isso, do que assumir que eu devo me esforçar para controlar isso, até procurar um tratamento, se for o caso, né? Para que eu tenha um comportamento melhor. Não há dúvida que existem temperamentos que se prestam melhor aos atos de violência, como existem músculos mais flexíveis que melhor se prestam a exercícios físicos. Não penseis, porém, que seja essa a causa fundamental da cólera. E acreditar que o espírito pacífico, mesmo no corpo bilioso, será sempre pacífico. Quer dizer, se a pessoa é pacífica, ele pode ser um atleta muito grande. Ele vai continuar pacífico. E na sequência aqui da leitura, ele diz que se a pessoa for violenta, mesmo num corpo linfático, ele vai continuar violento. Isso vai ficar contido. Quer dizer, na verdade, isso foi dito há 160 anos atrás, né? Hoje a gente sabe que existem muitas pessoas que são violentas e até em determinadas situações a gente tem observado que as pessoas até de menor estatura, de menor porte, elas são mais violentas porque hoje a gente já dispõe de armas, né? Então é muito comum a pessoa se valer desse artifício para se mostrar que é forte, que é grande, e ela se utiliza das armas. E aí realmente são os mais perigosos que a gente tem observado na sociedade. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem, como não dá outros vícios. Todas as virtudes e vícios são inerentes ao espírito. Então é isso que a gente traz. Então, a partir do momento que nós acreditamos na reencarnação, acreditamos que já vivemos e temos várias passagens pelo planeta.
A gente tem aprendido da doutrina que nós somos um espírito que temos um corpo. E esse corpo está aí, sujeito, né, às alterações que a idade nos oferece. Então ele tem um ciclo de vida. É a partir do momento que a gente entende isso e que nós retornamos ao planeta para retificar aquilo que nós não conseguimos fazer bem feito em outras vidas e para aprender, né, novas coisas. Faz parte do nosso processo de aprendizado e crescimento. A partir desse momento, a gente entende que muito desse comportamento que nós temos hoje é muito comum dentro da doutrina, em qualquer casa que nós fomos, que estivermos ouvindo uma palestra, numa casa espírita, nós vamos entender que é inerente ao nosso processo de crescimento. Nós temos tendências com as quais temos que lutar. Esse é o grande trabalho que todos nós devemos encetar nesse momento. O que a gente aprende na doutrina é exatamente isso, que nós chegamos aqui, devemos observar quais são as nossas tendências, quais são as nossas dificuldades e procurar trabalhá-las. Não precisamos pedir isso, orientação para ninguém a esse respeito, porque cada um de nós sabe exatamente quais as deficiências que carregamos, né? Então, a partir do momento que a gente começa a se olhar interiormente dessa forma, as respostas começam a chegar. O que eu tenho que melhorar? Não preciso esperar que ninguém me aponte o dedo no rosto dizendo você está errado por isso, por aquilo. É só a gente fazer um examezinho de consciência, né? Santo Agostinho fazia isso. Toda noite, ao se recolher, ele passava em revista todo o dia dele, lembrando o que tinha acontecido, se alguma pessoa tinha alguma queixa dele, se ele tinha deixado alguma situação não bem resolvida, para que pudesse, no dia seguinte, agir melhor. Então, basicamente, é isso que a doutrina nos pede, que a cada dia nós sejamos melhores do que o dia anterior. Então, é bom a gente fazer essa análise, né, de consciência de como foi o nosso dia. Se tem alguém que está com alguma mágoa, algum ressentimento, se nós tratamos mal alguém, se a gente poderia ter tratado melhor. Então, esse momento que nós estamos vivendo na sociedade é bastante interessante, né? Porque hoje nós temos informações, elas estão caminhando muito rápido, né? Então, nós temos, de um modo geral, grande parte, acho que a maioria de nós, grupos, né, de WhatsApp, grupos de troca de informação, e nós recebemos bastante mensagens, né, de bom dia, nos esclarecendo, nos lembrando dessas situações, né, que a gente deve se informar. Então nós estamos vivendo um momento bastante precioso, a informação está chegando bastante rápido e chega de todos os lados, né? Então ela é replicada. Então, quando uma coisa boa foi dita em determinado momento, como os ensinamentos de Jesus, eles estão todos os dias chegando aos nossos ouvidos. Então, a gente só tem que ter um pouquinho de paciência para ler aquilo ali, entender e procurar aplicar no dia a dia. Não é só ler rapidinho, né, só porque recebeu e deixar de lado. Né? Vamos tentar usar esses conceitos, essas informações. O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito não tem com isso mais... desculpa. O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nada tem com isso. Mas pode modificar o que se relaciona com o espírito, quando dispõe de uma vontade firme. Quer dizer, não é uma coisa assim tão banal, né? Tem que ser uma disposição mesmo sincera de modificação. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vossa vontade? Pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos. Dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque o quer, mas que aquele que deseja corrigir-se sempre o pode fazer. De outra maneira, a lei de progresso não existiria para o homem. Então é isso, né? É um trabalho íntimo, é um trabalho individual que cada um de nós tem que fazer. Ninguém pode fazer pela gente. Até eu li uma citação interessante, eu não me lembro o autor, agora, que ele fala assim: ninguém aprende a nadar lendo livro. É preciso treinar.
Então aqui é a mesma coisa, a gente ouve, a gente lê, a gente estuda a doutrina, mas tem que treinar isso. E aproveitando esses momentos, eu peço até desculpas, né, que estou lendo um pouquinho, mas eu gosto de focar bastante nas instruções dos Espíritos, né, que elas dão autoridade. E aqui nesse capítulo, como eu falei, tem uma outra mensagem, que é de um Espírito amigo, que foi ditado em Havre em 1862. Ele fala sobre a paciência, né? Paciência, a gente tem aprendido como a ciência da paz. Então ele diz aqui, ó: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais. Portanto, quando sofreres, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor nesse mundo para a glória do céu. Então a dor aqui é bastante alegórica, né? Pode ser uma dor física, mas a maioria das vezes o que a gente sofre é uma dor moral. Alguém nos causa um prejuízo. E é por isso que eu vou ter que, né, muito comumente se diz, né, tem que engolir o sapo. E na verdade a proposta da humildade e da paciência é exatamente essa. Porque seria muito comum, né, se alguém me ofende, eu já parto com ato de cólera e já vou agredindo. Não é essa a proposta de Jesus. Jesus em nenhum momento agiu assim. Ele preferiu ser imolado na cruz do que compactuar com o erro. Então, ele nos deu o caminho, embora seja um tanto difícil para nós ainda. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmola aos pobres, é a mais fácil de todas. É porque é simples, né? Como aquele está dizendo, você pôr a mão no bolso e dar uns trocados para alguém. Agora, você ouvir alguém, se você está com pressa, e de repente aquela pessoa não tem aquela capacidade de resumir, então você está com pressa e você tem que ouvir, porque é o momento daquela pessoa. Até tem uma citação bonitinha que eu lembro aqui do Chico. Tem um livro que chama... São vários livros que tem casos do Chico, causos, né? Tem um até que a gente circulou no WhatsApp. Agora o pessoal está digitalizando as historinhas e colocando, né, nos grupos também. E é a história do Jorge, embora um pouco resumida. Tem uma palestra do próprio Adelino da Silveira, que escreveu o livro. Tem ele contando, tem um vídeo dele contando a historinha do Jorge. Acho que muitos de vocês já ouviram, eu já contei aqui algumas vezes também, mas acredito que muitas pessoas ainda não. Que o Jorge era uma pessoa assim com deficiência mental, que cuidava, bem resumidamente, né, dos sobrinhos, enquanto o irmão e a cunhada trabalhavam na lavoura de cana, eles eram boias frias. E ele ficava trocando as fraldas das crianças no barraco. Eu morava num barraco anexo ao barraco do irmão, e ele ia sempre, eu vou falar do jeito que foi contada a história, sempre mal cheiroso. Acho que até o autor narra lá, o Adelino, que talvez ele tenha tomado poucos banhos na vida, que ele tinha poucos dentes na boca, tinha a questão do hálito muito, né, desagradável. E quando ele chegava, né, dentro do grupo da prece onde o Chico assistia as pessoas, todo mundo já dava um trocadinho logo para ele que se afastar, né? Para ele comprar uma pipoca, alguma coisa, e para se ver livre dele. E ele entrava na fila para conversar com o Chico como todo mundo. E até o Adelino, no começo, ele estranhava essa situação do Jorge, porque o Chico, às vezes as pessoas vinham de Manaus, vinham de muito longe para falar com o Chico gastava 1 minuto, meio minuto. Era bem rápido no atendimento, as pessoas vinham de longe. E o Jorge morava ali perto e o Chico atendia ele, conversava com ele 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. E até o Adelino falava, poxa, o Chico devia cortar o tempo do Jorge para atender essas pessoas que vêm de longe, né? Não é justo. E aí quando ele achava que já tinha terminado, aí o Chico pediu para o Jorge declamar um versinho. Eu não vou declamar um versinho agora porque eu não lembro direito, né? Mas era um versinho bastante engraçado, né? Que ele mesmo tinha, não sei se ele tinha aprendido em algum lugar ou ele mesmo tinha feito. E ele se arrumava todo bonitinho, como se fosse um aluno primário, né?
para declamar o versinho com as mãos para trás, bonitinho, né? E depois ele dava um beijo no Chico e deixava o rosto do Chico sujo de sangue, porque ele tinha o lábio sempre partido, que acho que ele apanhava muito do irmão dele. E depois, com o tempo, a Adelino falou, poxa, a gente perde a oportunidade da caridade. Eu podia um dia levar uma sandália para ele, que ele andava descalço, ou um calçado, ou uma roupa, uma situação melhor. E o Jorge veio a desencarnar numa manhã fria. E aí o Adelino fala, poxa, a gente deixa escapar a oportunidade de fazer a caridade, né? A gente vai sempre deixando para depois, né? Quando se percebe, o tempo passou. E ele falou, e depois de muito tempo, né, ele tinha uma pessoa bastante intelectualizada, falou, poxa, o Chico acho que era a única pessoa que ouvia o Jorge. Então, por isso que o Chico gastava aqueles minutos todos atendendo aquela pessoa com deficiência. Então, essa é um caminho que nós temos também de ouvir as pessoas. Às vezes são pessoas queridas nossas, né? Que elas querem falar. E às vezes a gente, pela pressa, deixa de praticar a caridade. Então, esse trecho aqui fala bastante coisa, né? A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas, que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Então é uma lição para a gente analisar bem, né? O que a gente está recebendo de Deus e o que a gente está pleiteando. Muitas vezes a gente quer um bem material quando tem pessoas que estão querendo apenas o alimento, estão querendo sobreviver, estão querendo uma paz de espírito, né? Porque o dinheiro muitas vezes não nos dá essa condição. Às vezes a gente pode ter uma condição econômico-financeira boa, mas a paz de espírito às vezes a gente não consegue. Então aqui é o exercício que a gente tem, né? De ouvir as pessoas, pelo menos. Essa é uma caridade. A de dar bens materiais, o Espírito aqui está dizendo que é a mais simples. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. É uma mensagem bastante curtinha, né? O nosso tempo está terminando. Eu até tinha separado aqui uma mensagem que fala também sobre a paciência, do livro da Esperança. É um livro psicografado pelo Chico também, e ditada pelo Emmanuel. Ele fala que é nos domínios da paciência. Então aqui o Emmanuel, ele, pegando o tema da paciência, ele explora um pouquinho mais e nos aponta diversas situações pelas quais nós devemos estar atentos no nosso dia a dia, para exercitar a paciência com todos aqueles que estão à nossa volta. São decepções, pequenas decepções que nós sofremos, é exatamente isso, pequenas decepções. Às vezes a gente está esperando algo de alguém e de repente a pessoa acaba se esquecendo, acaba se omitindo e a gente se magoa. Então nós devemos procurar não termos mais essa situação, não esperar tanto das pessoas. Esperar sim, fazer o melhor que nós pudermos por aqueles que estão à nossa volta, mas cobrar menos, né? Cobrar um pouquinho mais de nós mesmos, né? E temos também paciência conosco, porque nós estamos no processo de crescimento, então é natural que nós também venhamos a falhar, né? A irmã Cidufo é um espírito que trabalhou com Kardec na codificação. Na verdade ela era encarnada ainda, agora ela tem ditado o livro através do médium Vanderlei. Ela tem um livro que fala Reforma Íntima Sem Martírio. A gente também não pode se desesperar na busca da perfeição, né? Às vezes a gente quer ser aquela pessoa perfeccionista e isso causa muita dor. E às vezes a gente pode também estar machucando aqueles que estão à nossa volta por causa desse perfeccionismo que é uma ilusão. Então a gente tem que ter paciência com nós mesmos também. Então a doutrina tem as respostas.
Vamos ler o capítulo, então, cada um dá uma olhadinha depois, o capítulo número 9. Peço desculpas se eu não pude passar bem claramente, mas tenho certeza que cada um, lendo as mensagens, lendo com calma, vai ter uma visão bem mais aclarada sobre o assunto. Muito obrigado. Vamos passar a palavra agora ao nosso leitor. Continuemos envolvendo a todos, para que os nossos corações se alegrem e que essa alegria seja compartilhada sempre. Há 2000 anos, quando Cristo veio até nós, Ele nos trouxe todos os ensinamentos necessários à nossa evolução espiritual, à nossa evolução moral. No Sermão do Monte, ou das Bem-aventuranças, temos todo esse caminho, toda essa verdade sobre a vida. O que nos falta muitas vezes, além do conhecimento necessário, é o entendimento. Quando desencarnamos e percebemos que toda a teoria, tudo que lemos, tudo que ouvimos, que não conseguimos colocar em prática, não era só pela falta de conhecimento, era pela falta de entendimento. Quando foi mencionado sobre a doutrina dos espíritos, a doutrina que Cristo nos prometeu, aí então já conseguimos ter esta oportunidade do entendimento. Não podemos evoluirmos sem entendermos a necessidade do amor ao próximo. Mas como está lá no mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo, nos faz entender que precisamos aprender a nos amar. E sem a paciência, não conseguimos. Como sermos pacíficos? Como sermos bem-aventurados? Como amar ao próximo se não conseguirmos nos amar? Será que é tão difícil assim? Irradiarmos alegria, irradiarmos paz. Ainda não conseguimos. Em tantas essas encarnações que já tivemos, cumprir os nossos compromissos que assumimos aqui na espiritualidade, porque ao chegarmos aí no plano físico,
envolvidos pela ambição, pelo ganho fácil, pelo orgulho, pela vaidade excessiva, sendo que o egoísmo é o mais difícil de ser combatido. Todos queremos paz, todos desejamos a paz, mas muitas vezes esperamos que essa paz comece a acontecer longe de nós, para depois chegar até nós. Falta de entendimento, queridos irmãos. A paz começa em nós. É nos momentos mais difíceis que devemos nos preparar através de bons pensamentos, através da oração, para resolvermos, ou pelo menos ajudar a resolver esses problemas, essas situações, em harmonia. Não esperemos, queridos irmãos, que a paz aconteça no planeta a partir dos responsáveis pelas nações, porque nós também somos responsáveis. Se queremos um mundo melhor, sejamos pacíficos, pacientes, amorosos, acima de tudo, caridosos. Não é só pela evolução moral e espiritual, mas pelo corpo físico. Uma pessoa colérica pode sofrer de diversos males físicos. Uma pessoa calma, mesmo que sofra desses males, vai continuar amorosa, com paciência, e assim, o que o Mestre Jesus veio nos ensinar, nós alcançaremos, todos nós, porque quando ele disse que nenhuma ovelha se perderia, nós fazemos parte deste rebanho. E vamos conseguir, sim, acelerar esta evolução que Jesus veio nos proporcionar. E assim temos graças ao Pai por nos enviar esse presente maravilhoso que é o Mestre Jesus. Uma boa noite a todos. Uma noite de paz, de luz e de muito amor.